Glória a Deus. Queridos, deixa eu só falar uma coisa primeiro. Se você se sentir um pouquinho incomodado com essa palavra, quero falar que antes de você, Deus incomodou a mim, tá? Deus mexeu comigo e tem falado no meu coração. E eu gostaria de pedir que você esteja aberto à palavra do Senhor, para a gente compreender o que Deus, o propósito do Senhor através dela. Amém? Amém, então. Como está a sua família? Está bem? Está legal? Marido, tudo jóia? As esposas estão dizendo assim, ó, meu marido está bala, está jóia, está 100% legal, tá? Ô, bênção, né? Os maridos também estão falando assim, ó, está tudo bem, está tudo legal. E os filhos? Estão bem? Amém. Netos também? Está tudo em ordem? Para quem tem, né? Glória a Deus. Então vamos lá, vamos falar sobre família. Por isso que eu estou perguntando como é que está a sua família. Tá? Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler aí alguns versículos. Eu espero que eu possa compartilhar tudo que eu tenho aqui. Senão eu vou parar por um tempo aí. E quando Deus der, a gente volta a compartilhar. Efésios capítulo 5, verso 22. Ele vai falar a respeito do lar cristão. E vai falar do marido e da mulher. Não pense os solteiros que não tem uma palavra para vocês. Tem. Preste bem atenção nessa palavra que vocês vão entender. Vocês vão saber bem o que Deus tem para vocês. Olha lá. Começa, na minha versão aqui, está dizendo assim, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa, como também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério. Fala comigo, grande é esse mistério. Grande é esse mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também, quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa, como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Amém? Como você entrou no casamento? Para aqueles que são casados. Como você entrou no casamento? Sabe, gente, tem gente que entra para o casamento, sabe por quê? Porque aconteceu um acidente. E engravidou. Tem que casar. E casa. Entra no casamento. Outros entram porque estão apaixonados. E precisam casar. E de repente começa a se esquentar-se demais, porque eu não achei a palavra correta. Começam a se esquentar demais e para não acontecer nenhum acidente, casam.
E outros por interesse financeiro. Você já soube de pessoa que se casou por interesse financeiro? Eu já. Pois é. Tem tudo quanto é coisa, tá? Mas a maneira que a gente entra no casamento não determina o sucesso ou o fracasso do casamento. Porque nós podemos conduzir da maneira certa o casamento, se a gente souber conduzir o casamento. Entrar no casamento pelas razões que eu citei não determina esse sucesso e fracasso. Mas a questão é que o casal, ele precisa ter foco, ele precisa saber como é o propósito do casamento, por que Deus instituiu o casamento. E se ele souber qual é a base do casamento, o que Deus quer para o casamento, com certeza vai ser bênção. E ele vai provar das bênçãos de Deus, porque Deus estipulou bênçãos para o casamento. Algumas pessoas entram no casamento com base em contos de fada, em finais de novela, ou até mesmo em experiência de amigos. Ah, porque meu amigo se deu bem, eu vou me dar bem. Mas não é isso, existem princípios. Mas nós sofremos influências. E uma das maiores influências do nosso casamento, sabe qual é? O casamento dos nossos pais. Nós olhamos para a nossa família. Nós olhamos para os nossos pais e vemos como eles se resolveram. Alguns bem, outros não tão bem. E outros, infelizmente, não deram certo. E às vezes a gente carrega essa frustração dentro da gente até mesmo para o casamento, para o nosso casamento. O apóstolo Paulo, em Efésios, nos fala de um casamento ideal, no meio de uma cultura mundana e imoral. Na época, gente, aonde ele está escrevendo, para quem ele está escrevendo? Aos Efésios. A cidade de Éfeso estava na Grécia. E era uma cidade bem promíscua. A época dos romanos dominarem aquela situação toda, estava mais promíscua ainda. Paulo estava escrevendo em Roma, para os Efésios. Então, você imagina, ele está falando de uma união entre o homem e a mulher. E a menos que a gente compreenda o motivo de Deus ter estipulado o casamento, a menos que a gente entenda por que do casamento, nós vamos cometer muitos erros. Então é bom que a gente consiga entender um pouquinho. Eu vou tentar passar isso para vocês. Amém? Através desse texto de Efésios. Deus criou o homem e mulher e projetou a sua união com um potencial muito grande para satisfazer não somente o plano dele, mas para satisfazer o homem também. As vontades e os desejos do homem. Efésios 5, 21 a 33, começa falando de relacionamento matrimonial. Só que ele vai para um relacionamento entre Cristo e a igreja. E ele volta para o relacionamento matrimonial. Então é um bate e volta, bate e volta. O que será? Será que tem alguma coisa a ver? Marido e mulher, relacionamento de marido e mulher, tem alguma coisa a ver com relacionamento à igreja e Cristo? A gente já ouviu falar que famílias fortes, igrejas fortes, não é isso? Repete comigo. Famílias fortes. Mais forte então, gente. Vamos lá. Famílias fortes, igreja forte. Então a gente precisa entender isso. Nesse bate e volta de Paulo, ele traz esse casamento ideal. Vamos entender um pouquinho, olha lá. Efésios, ele está falando aí, Paulo ensina esse ideal para o relacionamento conjugal, através do relacionamento de Cristo. Infelizmente, a nossa época está promovendo isso? Muito pelo contrário, não é mesmo? O que nós vemos é uma
promiscuidade sendo aí divulgada amplamente de todos os tipos, onde a instituição família e a instituição casamento está sendo o quê? Deteriorada. E aí vai por muitas coisas. Eu não quero abrir esse leque aqui, tá? Não vou abrir, não vejo necessidade, porque eu quero ficar na questão aqui bíblica. Preciso entender o que Deus planejou para o casamento e para praticar o relacionamento de Cristo e a igreja. De acordo com os desígnios de Deus para o casamento, o marido deve ser o cabeça da família, o cabeça no casamento. Assim como Cristo é o cabeça da igreja. E de acordo com o desígnio de Deus, a esposa deve submeter-se ao marido, assim como a igreja se submete a Cristo. Então vamos ver esse princípio. Em Gênesis 2, 24, a palavra de Deus fala que deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher. Você entende isso? Há uma escolha. Deixar o seu lar, deixar a sua família e criar uma nova família. Escolher uma esposa e viver com ela. Para isso, o que precisamos? Os dois precisam querer. Não é mesmo? Um precisa olhar para o outro e falar assim, é com você que eu quero. E se a outra falar, você eu não quero. O que vai acontecer? Não vai dar certo, né? Deu ruim. As pessoas precisam querer um estar com o outro. Quando a palavra de Deus fala, deixa o homem, pai e mãe se unir à sua mulher, há um sujeitar-se um ao outro. Um ao outro se desejam, um ao outro querem se submeter um ao outro. Por isso acontece essa união. Esse submeter-se uns aos outros, está no verso 21 aí, de Efésios 5, fala, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Ele está falando no geral, mas a base aqui é de um relacionamento familiar. Então significa que, no casamento, o homem precisa aprender a se submeter à sua esposa. Assim como a sua esposa precisa aprender a se submeter a ele. É um princípio de Deus para nós todos. Submeter-se um ao outro. Se a gente fosse fazer a grosso modo, a gente sabe que fala, o que é submissão? E a gente vai ter uma resposta assim, está debaixo de uma missão. Né? É a definição grosseira que a gente tem. Mas não é isso não, gente. É difícil, não é? Não é difícil você designar o que é submissão? Esposa, é difícil designar submissão para com seu marido? Marido, é difícil designar submissão aí para com a esposa? O texto em si, ele está falando a respeito de submissão para com o marido, da mulher para com o marido. Olha lá, esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. Olha só, está falando de se sujeitar ao marido como ao Senhor. Você quer saber o que é submissão, esposa? Você quer? Então você vai fazer essa pergunta para o seu marido. Por favor, deixa eu achar essa pergunta aqui. Cadê a pergunta? Ok. O que eu posso fazer para demonstrar... Vamos lá. O que eu posso fazer para demonstrar respeito por você? Fala para o teu marido, por favor, você que está com o marido do lado, ou vai se casar logo, estou sabendo, então já vai treinando.
O que eu posso fazer para demonstrar respeito para com você? Infelizmente, nesse tempo, há um princípio mundano que tem entrado dentro da igreja. Às vezes, não há uma sujeição da mulher para com o marido. E o marido também, às vezes, deixa para lá. Sabe por quê? Porque uma mentalidade mundana tem entrado no meio da igreja. Quem é mais inteligente, manda. Quem ganha mais, define a liderança. É errado? Dentro do princípio bíblico, é errado. Por isso eu não estou condenando mulheres que trabalham e ganham bem, se fazem muito bem. E se querem andar debaixo do princípio do Senhor, ela precisa entender que existe um princípio dentro da palavra de Deus, onde o seu marido é o cabeça do lar. Ele ganhando bem, ou ele não sabendo lidar direito com as coisas. Eu não sabia lidar direito com as finanças um bom tempo. E sabe o que eu fiz? Eu pedi socorro para minha esposa. Era a que estava mais perto de mim e que sabia das minhas asneiras. Porque eu fazia as coisas erradas. Eu gastava o que não precisava. E quem que sofria junto? A esposa. Minha esposa não trabalhava, gente. Quem que pagava as dívidas junto com ela? Ou melhor, comigo? Ela. Ou seja, às vezes eu tinha que pegar dinheiro que eu tinha que fazer alguma coisa para pagar a conta. E daí eu pedi socorro para ela. Ela trazia tudo no lápis, tudo no apontamento certinho. Então, nós precisamos aprender a conviver junto, marido e mulher, se submeter um ao outro. Mas para isso a gente precisa conversar um com o outro. E não é rebaixar, gente. Não é ser menos. Quando a gente reconhece aquilo que a gente pode e aquilo que não pode. A gente precisa entender que Deus tem um propósito para nos fazer dar um passo além, mas debaixo do princípio dele, da bênção dele. Deus planejou o casamento tendo o homem por cabeça, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Submeter-se um ao outro não é sinal de fraqueza ou fracasso, e sim sinal de amor. Quando me submeto à minha esposa e ela compreende a minha situação, é porque ela me ama. E quando eu reconheço que ela pode fazer algo melhor para mim, eu estou reconhecendo que eu a amo também e eu quero a ajuda dela. E isso eu digo porque eu já provei isso. Eu tenho ela do meu lado. Mas eu falei para você perguntar para o seu marido, você perguntou? Ou você perguntou para sua, ou melhor, a esposa perguntou para o seu marido? Agora, se o seu marido falar coisas que você conhece que Deus não se agrada, ou que vai machucar você, ou vai machucar os seus filhos, você não precisa fazer aquilo que ele está pedindo. Antes você deve falar amorosamente o que Pedro ensina. Ele fala assim, devemos obedecer a Deus e não aos homens. Mas isso é uma circunstância onde vai te afetar, vai te machucar, vai machucar seus filhos. Então, mas sempre amorosamente. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos, respeitem o seu marido. Procure considerar com ele como você pode respeitá-lo melhor. Às vezes ele vai falar assim, olha,
não precisa me rebaixar diante dos parentes. Ou não precisa me criticar quando a gente está no meio dos amigos, né? Por favor, vai devagar, né? Me chama de lado, vai em casa. Quantas vezes eu falei alguma coisa que não devia? Eu percebi até que eu falei, mas ficou naquilo, sabe? A hora que nós chegamos em casa às 11 horas da noite, tiramos a roupa, sentamos no sofá para descansar lá, benzinho. Quando ela fala benzinho, eu falei, estou ouvidos. Estou ouvidos. Mulher sábia sabe o horário que deve falar. E sabe como falar. Esposas, respeitem seus maridos. Rapazes, você que é solteiro, quer casar? Está procurando uma moça? Conheça o relacionamento dela com seus pais. Conheça o relacionamento dela com seus pais. Conheça se ela respeita a sua mãe, respeita o seu pai. Como ela fala com eles. Como ela trata. Isso vai ser como ela vai ser no futuro com você, se você casar com ela. Mas avalie o relacionamento daquela que ainda poderá ser uma candidata. Cuidem disso, jovens. Considere isso. Mulheres, nós vamos parar por aqui, tá bom? Vamos para os homens? Vamos conversar com os homens agora? O segundo princípio que fala aqui, né? É o amor do marido pelas esposas. Sabe qual é uma das justificativas do divórcio? Acabou o amor. Não tem mais amor. Pastor, não dá mais. Não sinto nada mais. Meus sentimentos que eu tinha se acabaram. Vou te falar uma coisa. Com base nesses versículos, amor não tem nada a ver com sentimento. Aliás, sentimento é uma coisa que Deus colocou no ser humano, lá no início, quando é jovem, que os hormônios estão tudo à flor da pele. E daí o que acontece? Acha que a gente bate o olho na menina, ou a menina bate o olho no rapaz. Vem um calorão, às vezes, assim, né? E a gente começa, eu estou amando. Na realidade, fica tudo meio bobo, meio passado, né? Mas é o sentimento que dá. Só que amar não depende de sentimento. Senão não precisava de ter uma ordem divina, como está aqui nesses versículos, que Deus falou para o homem, né? Onde está o versículo aí? Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou e se entregou por ela. Amou a igreja e se entregou por ela. É uma ordem. Homem de Deus. E ordem se obedece, se cumpre. E ele vem com um exemplo de qual é o amor que ele espera dos maridos. Como Cristo amou a igreja. E a gente erra muito, porque a gente não tem entendimento de como foi isso. Vamos falar um pouquinho a respeito disso, né? Imaginamos, aquilo que nós muitas vezes imaginamos, determinam as nossas conquistas e os nossos fracassos. Você concorda comigo nisto? O que imaginamos pode determinar as nossas conquistas e os nossos fracassos. Pelo menos Josué, ou melhor, Números, ele conta a respeito dos homens de Deus que foram visitar a terra prometida. E eles viram muitas coisas na terra prometida, muitas coisas boas. Mas eles viram os gigantes. E daí eles falaram, olha, nós
éramos como gafanhotos diante dos gigantes. E eles nos viam como gafanhotos. Sabe o que aconteceu? A tomada da terra prometida, naquele momento, foi perdida por aqueles homens, por causa do que eles imaginaram. Sabe o que é perder uma promessa porque se imaginou? O que você imagina do seu casamento? Nós sonhamos tanto. Talvez quando está namorando ainda, imagina uma coisa bela lá para o futuro. Imagina ter filhos, imagina os filhos crescerem, se formarem. Como você imagina? Pode ser. E pode ser melhor ainda. A imagem que se tem do casamento é tão importante para o sucesso do casamento. O fundamento de Efésios, de 5, 22 até 33, não é o controle ou a submissão das mulheres. Entenda bem isso. Esse texto, ele traz sobre a submissão, mas o fundamento desse texto é o amor. É o amor. John Stott, ele exprime um sentimento que é o amor, fala assim: o amor cristão não é vítima das nossas emoções, mas é servo da nossa vontade. O amor cristão não é vítima das nossas emoções, porque as nossas emoções são muito volúveis. Mas ele é servo da nossa vontade. Então eu preciso entender qual é a vontade de Deus. E se eu quero fazer a vontade de Deus para o casamento, eu preciso melhorar em como eu amo o meu esposo. Eu preciso melhorar em como eu amo a minha esposa. Eu preciso entender isso. Efésios 5 fala assim, 5:25, maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja e entregou a sua vida por ela. Há um padrão estabelecido, e esse padrão não é raso, é um padrão alto, como Cristo se entregou por ela. Vamos ver aqui então, o amor, ele é mais do que sentimento involuntário. Abra em 1 João 4,19. João 4,19 está escrito assim: nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Nosso amor para com a nossa esposa deve ser um amor de retribuição. Tudo que ela faz por nós. Considera isso. Deus quer que você retribua para com a sua esposa tudo que ela faz por você. Não devemos amar a esposa somente quando ela demonstra amor ou afeto. Devemos decidir amar e conquistar a cada dia. Gálatas 5:6 nos fala que a fé atua pelo amor. Olha só, a fé atua pelo amor. Você ama a sua esposa? Não está contente com alguma coisa? Como você tem fé a respeito da sua esposa? Como você gostaria de visualizá-la? Ou talvez você visualiza. A fé atua pelo amor. Então, comece a colocar em prática esse amor para com a sua esposa. Aquilo que você crê que pode ser na vida dela, vai se cumprir. Deus vai fazer, Deus vai transformar, mas você precisa também ter fé nisso. E você precisa buscar a Deus, estar orando, e estar colocando diante de Deus.
O amor nos faz enxergar o que a pessoa ainda não é e que se tornará pelo fruto do investimento do amor. Você investe na vida do seu companheiro. Você investe na vida da sua esposa. Investe. Se você pode dar o cartão de crédito para ela, dê. É uma maneira de investir. Mas não é só isso, gente. Investe tempo. Investe para sentar junto, para conversar, que não precisa gastar dinheiro. Dá atenção. Ser sensível. Às vezes eu passo pela sala e eu percebo que a Lindaura, ela está triste com alguma coisa. E eu pergunto para ela, aconteceu alguma coisa? Você está triste? Às vezes ela não quer compartilhar. Ela não me fala. Mas eu vou para o meu quarto e eu oro por ela. Orar é interceder, é investir na vida do companheiro, da companheira. Invista na pessoa que está do teu lado. Creia, tenha fé. Deus faz a transformação. Charles Stanley diz assim: quando o homem ama a sua esposa corretamente, entenda isso, quando o homem ama a sua esposa corretamente, ela se torna mais do que ele sonhou e muito mais do que ele merece. Oh, glória a Deus. Aleluia, porque eu estou vivendo isso, gente. Minha esposa tem sido muito mais do que eu mereço. O texto também fala que Jesus se entregou por ela. Amar é uma entrega sacrificial. Jean Anouilh afirmou: o amor é acima de tudo, a doação de si mesmo. Então é você se entregar para com a sua esposa. Se doe. Se doe. O bem de quem amamos deve ser promovido, muitas vezes, em detrimento de nós mesmos. Então a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas. E às vezes a gente não quer abrir. Olha só. Você quer mostrar que você ama a sua esposa? Deixe de ir no futebol para ficar com ela. Peguei no pé agora de alguns que gostam de um futebolzinho, né? Ou então, sente-se com ela e assiste futebol, como eu. Eu não gosto de futebol, gente, mas eu assisto com minha esposa, assisto esporte. Ela ama esporte, né? Então faz isso, né? A gente precisa aprender a dar tempo um para o outro. Colossenses 3,19 fala assim: marido, ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela. Ou em outra versão, não a trateis com amargura. Ou seja, cara, você está meio amargo? Engula a sua amargura. Mas não vai despejar dentro de casa junto com a esposa. Faça favor, tenha tenência. Sabe o que é tenência? Presta atenção. Presta atenção. Não com o bem mais valioso que você tem, que é a sua companheira que vai até o final da sua vida. Não. Trate com respeito. Trate com respeito. Isso nos fala de tratar a esposa com atitude de respeito, tratá-la bem. Amar é se importar com o que ela se importa. Às vezes é uma frivolidade, se é certa essa palavra que eu estou falando, uma frivolidade, ou seja, para o homem às vezes, nossa, mas que coisa tão desnecessária, mas para a mulher vale, é importante, então dê atenção para ela, cuide da sua esposa, dê tempo para ela. 1 Coríntios 13, do verso 4 ao verso 7,
E eu vou parar por aqui. Eu tenho mais coisas para falar, mas eu vou parar por aqui. Não vou continuar, não. Eu ia entrar ainda em algumas coisas mais sérias, mas eu vou deixar. Amém? Como houve o amém de alguns, então eu vou parar por aqui. Tá? 1 Coríntios 13. Gente, como eu falei, antes de apertar o parafuso aqui, Deus apertou o parafuso comigo, tá? Mas Ele quer apertar um pouquinho mais, viu? Então, na próxima, a gente vai conversar um pouquinho mais junto. Que tem coisa para a gente ver. 1 Coríntios 13 fala assim, verso 4 em diante. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado. Será que você fica irritado algum dia? Com a esposa? Não, né? Não, gente. Com a esposa, não. Nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém apoie tudo com a fé, com a esperança e com a paciência. Amém? Baixa sua fronte. Eu vou orar, mas eu quero depois orar especificamente com os casais. Pai, a Tua palavra, e a Tua palavra está liberada, Senhor. E eu quero clamar que, para o propósito que o Senhor trouxe essa palavra, se cumpra na vida de cada família aqui. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa os Teus filhos, trazendo a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, a presença do Senhor, ó Pai. E que o Teu propósito, o Teu projeto para a vida, Senhor Deus, das famílias, se cumpre sobre cada um aqui, em nome de Jesus. Amém e amém.